A noiva de Cristo, sua igreja. Parte 02, dia 3 de janeiro de 2025. Deus não dá para guardarmos para nós mesmos, mas para que assim possamos ser os meios de bênção para outros. E o grande dia declarará que não há um homem ou mulher vivendo na superfície da terra, mas recebeu uma bênção de uma forma ou de outra através do dom de Deus do Evangelho. A própria manutenção dos ímpios na vida e a concessão do indulto foi comprada com a morte de Jesus e através de seus sofrimentos e morte. As bênçãos temporais que tanto nós quanto eles desfrutamos nos são concedidos. O Evangelho foi enviado para que pudesse primeiro abençoar aqueles que abraçá-lo e depois expandi-lo de modo a torná-los uma bênção para toda a humanidade sofrida. Ao falar assim da igreja como uma bênção, notamos três coisas. Primeiro, aqui está a divindade. Farei deles uma bênção. Em segundo lugar, aqui está a personalidade da religião. Farei deles uma bênção. E em terceiro lugar, aqui está o desenvolvimento da religião e os lugares ao redor da minha colina. Primeiro, com relação a esta bênção que Deus fará com que sua igreja seja. É Deus, o Jeová Eterno falando. Ele diz, eu farei deles uma bênção. Nenhum de nós pode abençoar os outros a menos que Deus tenha primeiro nos abençoado. Precisamos da obra divina. Farei deles uma bênção ajudando-os e restringindo-os. Deus torna seu povo uma bênção ajudando-os. O que podemos fazer sem a ajuda de Deus? Eu me levanto e prego para milhares, ou podem ser centenas. O que eu fiz? A menos que um homem maior esteve no púlpito comigo. Trabalho nas escolas sabatinas. O que eu posso fazer? A menos que o mestre esteja lá ensinando as crianças comigo. Queremos a ajuda de Deus em todas as posições, e uma vez nos dê essa assistência. E não há como dizer com quão pouco trabalho podemos nos tornar uma bênção. Há algumas palavras às vezes, será uma bênção do que um sermão inteiro. Você pega algum tagarela de joelhos, e algumas poucas palavras que você diz a ele. Ele se lembra e faz uso das lágrimas. Conheci um velho de cabelos grisalhos, que tinha o hábito de sempre fazendo isso. Certa vez, ele levou um menino a uma certa árvore e disse, agora, João, você ajoelhe-se naquela árvore e eu me ajoelharei com você. Ele se ajoelhou e orou e pediu a Deus que o convertesse e salvasse sua alma. Agora, disse ele, talvez você venha a esta árvore novamente. E se você não for convertido, você lembrará que eu pedi debaixo dessa árvore que Deus salvasse sua alma. Aquele jovem foi embora e esqueceu a oração do velho. Mas aconteceu como Deus quis que ele andasse por aquele campo novamente e visse uma árvore. Isto parecia que o nome do velho estava gravado na casca. Ele se lembrou do que tinha orado e que a oração foi cumprida. Mas ele não se atreve a passar a árvore sem se ajoelhar para orar. E lá estava o seu espiritual local de nascimento. A mais simples observação do cristão deve ser transformadas em bênção. Se Deus o ajudar, sua fúria também não murchará. A palavra mais simples que ele fala será valorizada e tudo o que ele fizer prosperará. Mas há restrição aqui. Farei deles uma bênção. Eu vou dar a eles uma bênção. Vou constrangê-los a serem uma bênção. Eu posso dizer a mim mesmo que eu nunca fiz nada que fosse uma bênção para meus semelhantes, sem se sentir compelido a fazê-lo.
Pensei em ir a uma escola sabatina para ensinar. Certo dia, alguém me telefonou, perguntou, implorou para que eu levasse sua classe. Eu não podia me recusar a ir. E lá fui, segurado, de pés e mãos pelo superintendente, e foi compelido a continuar. Me pediram para abordar as crianças. Eu pensei que não conseguiria, mas não havia mais ninguém para fazer isso. Então, eu me levantei e tropecei em algumas palavras. E eu me lembro da primeira ocasião em que tentei pregar ao povo. Tenho certeza de que não desejava fazê-lo, mas não havia mais ninguém no lugar. E a congregação deveria ir embora sem uma única palavra de advertência ou endereço? Como eu poderia sofrer isso? Eu senti forçado a abordá-los. E assim tem sido com o que quer que eu tenha colocado minha mão para. Sempre senti uma espécie de impulso ao qual não pude resistir. Mas além disso, senti-me colocado pela providência em tal posição, que não tive vontade de evitar o dever. E se eu desejasse, não poderia evitar. Então, é com o povo de Deus. Se eles vão passar por suas vidas, onde quer que eles foram feitos uma bênção, eles descobrirão que Deus parece tê-los lançado na linha. Tal e tal homem já foi rico. De que adiantava ele no mundo? Ele apenas relaxou em sua carruagem. Ele fez pouco bem e era de pouco serviço a seus semelhantes. Diz Deus, farei dele uma bênção. Então ele despoja suas riquezas e o leva para baixo circunstâncias. Ele então, levado a associar-se com os pobres, e sua educação superior e intelecto fazem dele uma bênção para eles. Deus faz dele uma bênção. Outro homem era naturalmente muito tímido. Ele não iria orar na reunião de oração. Ele dificilmente gostaria de se juntar à igreja. Logo, ele entra em uma posição em que ele não pode ajudar a si mesmo. Farei dele uma bênção. E tão certo como sempre você é um servo de Deus, ele fará de você uma bênção. Ele não terá nada de seu ouro na massa. Ele vai martelá-lo e torná-lo uma bênção. Eu realmente acredito que alguns em minha congregação, a quem Deus tem dado o poder para pregar seu nome, eles talvez não saibam, mas Deus o fará torná-lo conhecido aos poucos. Eu gostaria que todo homem olhasse e visse se Deus é obrigando a fazer uma determinada coisa, e quando ele sentir um impulso, deixe-o passar de forma alguma. Verifique isso. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Eis-me aqui, usa-me a mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.